Ele chorava desesperado no cemitério, achando que havia perdido tudo para sempre. Até que ouviu uma voz atrás dele que mudou sua vida. "Sou eu, amor. Estou aqui." O que aconteceu depois emocionou o mundo inteiro. Ricardo Montenegro nunca imaginou que sua vida se transformaria em um pesadelo de uma hora para outra. Empresário bem-sucedido do ramo de construção civil, tinha tudo que um homem podia sonhar. Uma empresa próspera, uma mansão na região mais nobre da cidade, carros importados na garagem, mas nada disso importava desde que Helena havia desaparecido de sua vida. Naquela manhã que mudou tudo, Ricardo acordou sozinho na cama que antes dividia com a mulher da sua vida. O lado dela estava frio, como sempre ficava nos últimos tempos. Helena tinha o costume de acordar cedo para suas caminhadas matinais, mas desta vez algo estava diferente. Havia uma tensão no ar que ele não conseguia explicar. Helena era tudo para ele. Casados há 23 anos, ela era a única pessoa que conseguia acalmá-lo quando os negócios ficavam difíceis. Mulher inteligente, formada em administração, ajudava Ricardo a tomar as decisões mais importantes da empresa. Mas nas últimas semanas, ela andava estranha, nervosa, sempre olhando por cima do ombro como se estivesse sendo perseguida. "Está tudo bem, amor?" Ricardo perguntava quando a via mexendo no celular com urgência ou sussurrando ao telefone. "Está sim", ela respondia, mas o sorriso não chegava aos olhos. Só uns problemas no trabalho voluntário. Helena coordenava um projeto social em uma comunidade carente da cidade. Levava suprimentos, organizava consultas médicas gratuitas, cuidava de crianças que não tinham para onde ir. Era pura generosidade em forma de gente. Por isso, Ricardo nunca desconfiou que pudesse haver algo mais sério por trás daqueles comportamentos estranhos. Naquela manhã fatal, Helena deixou um bilhete na cozinha. "Amor, preciso resolver uns assuntos urgentes. Volto logo. Te amo." Eram palavras simples, mas que carregavam um peso que Ricardo só entenderia depois. Ela pegou o carro e saiu, deixando um beijo no ar e um vazio que jamais seria preenchido. As horas passaram devagar. Ricardo tentou ligar várias vezes, mas o celular de Helena estava fora de área. Estranho, porque ela sempre atendia suas ligações. Sempre. Era como um pacto silencioso entre eles. Não importava o que estivesse fazendo, quando Ricardo ligava, ela atendia. O telefone tocou às 3 da tarde. Ricardo atendeu esperançoso, achando que era Helena explicando o atraso. Mas a voz do outro lado da linha fez seu mundo desabar. "Senhor Montenegro? Aqui é do Hospital São Rafael. Precisa vir urgente. Houve um acidente na estrada." O resto da conversa se perdeu em um turbilhão de desespero. Ricardo correu para o hospital com o coração disparado, rezando para que fosse um engano, que Helena estivesse bem, que pudessem voltar para casa juntos e rir daquele susto terrível. Mas quando chegou ao hospital, a realidade se mostrou cruel demais para aceitar. O carro de Helena havia capotado na estrada e pegado fogo. Os bombeiros encontraram o veículo completamente destruído. Não havia como ninguém ter sobrevivido àquele acidente. "Sentimos muito, Sr. Montenegro", o médico disse com voz pesada. "Não conseguimos recuperar. Não sobrou nada identificável. Só conseguimos confirmar através dos documentos que estavam na bolsa." Ricardo desabou. Literalmente caiu de joelhos no corredor do hospital, sem conseguir aceitar que Helena havia partido para sempre. 20 e poucos anos de casamento, uma vida inteira construída junto, sonhos compartilhados. Tudo havia se tornado fumaça em questão de segundos. O funeral foi devastador. Ricardo não conseguia parar de chorar. Amigos, familiares, funcionários da empresa, todos tentavam consolá-lo, mas ele estava inconsolável. Como poderia viver sem Helena? Como acordaria todas as manhãs sabendo que ela não estaria mais ali? O caixão estava lacrado por conta das circunstâncias do acidente. Ricardo segurava nas mãos a única coisa que restou: o anel de casamento que Helena sempre usava e que, milagrosamente, havia sido encontrado próximo aos destroços. O metal estava queimado, mas ainda reconhecível. Era tudo que sobrou do amor da sua vida. Durante o velório, algo estranho aconteceu. Ricardo jurou ter visto uma figura feminina observando de longe. Era uma mulher de óculos escuros e cachecol cobrindo o rosto, que se mantinha afastada dos outros convidados.
Por um momento louco, seu coração disparou. A silhueta lembrava Helena, o jeito de andar, a postura, mas quando tentou se aproximar, a mulher havia desaparecido. Deve ser o luto me pregando peças, murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. A dor estava fazendo sua mente criar ilusões. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Ricardo. Parou de ir à empresa, mergulhou em uma depressão profunda. A mansão onde viveram tantos momentos felizes se tornou um mausoléu de lembranças. Ele passava horas no quarto do casal, abraçado às roupas de Helena, tentando sentir ainda o perfume dela que insistia em grudar nos tecidos. Os amigos tentavam ajudar, sugeriam que ele procurasse ajuda profissional, que tentasse recomeçar. Mas como recomeçar quando sua alma havia partido junto com Helena? Como seguir em frente quando cada canto daquela casa gritava o nome dela? Foi o irmão de Ricardo, Carlos, quem sugeriu que ele visitasse o túmulo. Talvez conversando com ela você encontre alguma paz, disse com carinho. Helena não ia querer ver você assim, destruído. O cemitério Jardim da Paz ficava numa região tranquila da cidade. Helena sempre dizia que queria ser enterrada num lugar bonito, com árvores e flores. Ricardo havia escolhido um local especial. Um pequeno jardim interno, protegido por árvores antigas, onde o sol filtrava suavemente entre as folhas. A lápide era simples, como Helena gostava das coisas. Mármore branco com a inscrição: Helena, esposa amada, alma generosa. Ricardo havia passado horas pensando no que escrever. Como resumir uma vida inteira em poucas palavras? Nas primeiras visitas, Ricardo apenas ficava ali parado, sem conseguir falar. A dor era grande demais para transformar em palavras. Mas aos poucos foi se abrindo, contando sobre o dia a dia, sobre como a empresa estava funcionando, sobre como sentia falta dela em cada decisão importante. Não sei como viver sem você, ele sussurrava para a lápide. Você era minha bússola, Helena. Sem você, estou perdido. As visitas se tornaram rituais sagrados. Toda semana, religiosamente, Ricardo ia ao cemitério com rosas brancas, as flores favoritas de Helena. Ficava ali por horas, conversando, chorando, tentando manter viva a conexão que tinham em vida. Mas o que Ricardo não sabia era que Helena estava mais próxima do que imaginava. Em uma pequena casa alugada do outro lado da cidade, uma mulher observava pela janela, com o coração partido ao ver as notícias sobre seu próprio funeral na televisão. Helena estava viva, muito viva, e tinha razões muito sérias para ter forjado a própria partida. Tudo havia começado semanas antes do acidente. Helena descobriu algo que colocava a vida dela e de Ricardo em perigo. Uma rede de corrupção envolvendo políticos influentes e empresários poderosos. Como coordenadora do projeto social, ela havia encontrado documentos comprometedores que poderiam destruir pessoas muito perigosas. As ameaças começaram sutis. Telefonemas anônimos, carros estranhos seguindo ela, mensagens dizendo que ela deveria cuidar melhor da própria vida. Helena tentou ir à polícia, mas descobriu que alguns dos envolvidos tinham contatos dentro da própria corporação. Foi quando ela tomou a decisão mais difícil da vida, fingir a própria partida para proteger a si mesma e a Ricardo, com a ajuda de Dr. Augusto, um médico amigo que trabalhava no projeto social. Ela planejou tudo nos mínimos detalhes. O carro destruído, os documentos plantados, até mesmo o anel que Ricardo encontrou. Agora, observando o marido que amava definhando de saudade, Helena sentia o coração se despedaçar. Queria correr até ele, revelar a verdade, abraçá-lo e pedir perdão por toda aquela farsa, mas sabia que ainda não era seguro. Os homens que a ameaçaram continuavam procurando por ela. Mais algumas semanas, ela sussurrava para si mesma, limpando as lágrimas. Só mais algumas semanas até conseguir as provas necessárias para colocar esses criminosos na cadeia. Mas Helena não sabia que Ricardo estava chegando ao limite. Na próxima visita ao cemitério, ele tomaria uma decisão que mudaria tudo. E o reencontro que ela tanto desejava estava mais próximo do que imaginava. O destino estava prestes a fazer justiça, reunindo duas almas que o amor verdadeiro jamais conseguiu separar de verdade.
2 anos haviam se passado desde aquele dia terrível, e Ricardo ainda não conseguia aceitar que Helena havia partido para sempre. Sua vida havia se tornado uma rotina vazia. Acordar sozinho, tomar café sem apetite, fingir trabalhar algumas horas na empresa e, invariavelmente, terminar o dia no cemitério Jardim da Paz, conversando com uma lápide que nunca responderia. Naquela tarde de outono, Ricardo chegou ao cemitério carregando mais do que apenas as rosas brancas de sempre. Levava consigo uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. O peso no peito havia se tornado insuportável, e ele não via mais sentido em continuar vivendo sem Helena. "Oi, meu amor", ele sussurrou, ajoelhando-se diante do túmulo. Trouxe suas flores favoritas de novo. O vento frio balançava as árvores ao redor, criando uma sinfonia melancólica que parecia ecoar a dor de Ricardo. Ele arrumou as rosas no vasinho de vidro, como fazia religiosamente a cada visita, e se sentou na grama úmida. "Helena, não estou conseguindo mais. 2 anos tentando viver sem você, e cada dia fica mais difícil. A casa está vazia, os negócios não fazem mais sentido. Nada faz sentido sem você aqui." O que Ricardo não sabia era que, a poucos metros dali, escondida atrás de uma árvore centenária, Helena o observava com o coração despedaçado. Ela vinha ao cemitério todas as semanas, sempre mantendo distância, sempre se certificando de que Ricardo não a visse. Ver o homem que amava definhando de saudade era uma tortura que ela suportava para mantê-lo seguro. Helena havia mudado muito nesses 2 anos. O cabelo, antes longo e castanho, agora estava curto e tingido de loiro. Usava óculos de grau que não precisava e roupas completamente diferentes do seu estilo. A transformação física era necessária para sua segurança, mas cada olhar no espelho a lembrava da vida que havia abandonado. "Ricardo, meu amor", ela sussurrava para si mesma, segurando firme na árvore para não correr até ele. "Se você soubesse como eu quero estar aí com você..." Ricardo continuou falando com o túmulo, sem saber que estava sendo ouvido pela própria Helena. "Lembra quando compramos aquela casa? Você disse que ia ser nossa para sempre, que íamos envelhecer juntos naquela varanda, vendo nossos netos brincarem no jardim." A voz dele falhou, e Helena teve que cobrir a boca para abafar o soluço que queria escapar. Eles realmente haviam planejado uma vida inteira juntos. Sonhavam com filhos, com viagens, com todos os pequenos momentos que fazem a vida valer a pena. "Hoje fui no médico", Ricardo continuou, a voz cada vez mais fraca. "Ele disse que estou com pressão alta, que preciso cuidar melhor de mim." "Mas para quê, Helena? Para que cuidar de uma vida que não tem mais graça?" Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Dr. Augusto havia mencionado que Ricardo não estava bem de saúde, mas ela não imaginava que a situação fosse tão grave. O plano era se manter escondida até conseguir as provas necessárias para incriminar os homens que a ameaçaram, mas ver Ricardo se destruindo assim estava sendo insuportável. O celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Dr. Augusto. "Situação complicada. Os homens estão procurando por você novamente. Viram movimentação suspeita perto do seu antigo trabalho. Mantenha-se escondida." Helena respirou fundo. Os criminosos que descobriram sua investigação sobre a rede de corrupção não haviam desistido de encontrá-la. Políticos poderosos, empresários influentes, gente que movimentava milhões em contratos fraudulentos. Eles sabiam que Helena tinha documentos que poderiam destruir suas carreiras e mandá-los para a prisão. "Por favor, Ricardo", ela sussurrou, vendo o marido se levantar devagar do chão. "Aguenta mais um pouco. Eu prometo que vou voltar para você." Ricardo ficou parado diante da lápide por alguns minutos, como se estivesse tomando coragem para algo. Quando finalmente falou, suas palavras fizeram o sangue de Helena gelar. "Helena, tomei uma decisão. Não quero mais viver sem você. Hoje é nossa última conversa aqui. Amanhã vou estar aí com você, seja onde for que você esteja agora." Helena teve que se apoiar na árvore para não cair. Ricardo estava falando sobre desistir de viver, sobre se juntar a ela. A dor no peito dela era tão intensa que mal conseguia respirar. "Não, Ricardo, não", ela murmurou desesperada. "Por favor, não faça isso."
Ricardo beijou a lápide e começou a se afastar. Helena queria correr atrás dele, gritar que estava ali, que estava viva, que tudo havia sido um engano terrível. Mas no exato momento em que deu um passo em direção a ele, viu 2 homens de terno se aproximando do cemitério. Seu sangue gelou. Ela reconheceu um deles imediatamente. Marco Silveira, braço direito do político corrupto que estava tentando incriminar. Se eles a vissem ali, não apenas ela estaria em perigo, Ricardo também seria ameaçado. Helena se escondeu melhor atrás da árvore, observando os homens caminharem pelo cemitério como se procurassem por algo, ou alguém. Eles pararam exatamente onde Ricardo havia estado minutos antes, examinando o local com atenção. "Tem certeza que ela vem aqui?" um deles perguntou. "Nosso informante disse que uma mulher parecida com Helena foi vista nesta região várias vezes, sempre nas quartas-feiras, sempre perto deste túmulo." Helena sentiu o coração disparar. Eles sabiam. Descobriram que ela estava viva e até conheciam sua rotina. Como isso era possível? Se ela realmente fingiu a própria morte, é mais esperta do que pensávamos, o segundo homem comentou. Mas todo mundo comete erros. E quando ela cometer o dela, estaremos esperando. Os homens ficaram no cemitério por mais 20 minutos, examinando cada canto, cada esconderijo possível. Helena permaneceu imóvel atrás da árvore, mal ousando respirar. Se eles a encontrassem ali, tudo estaria perdido. Quando finalmente foram embora, Helena esperou mais 1 hora inteira antes de sair do esconderijo. Suas pernas estavam tremendo, não apenas de medo, mas de desespero. Ricardo estava pensando em desistir da vida, e ela não podia fazer nada para impedir sem colocá-lo em risco ainda maior. Ela pegou o celular e ligou para Dr. Augusto. "Doutor, eles estavam aqui, no cemitério. Sabem que estou viva. Helena, onde você está agora?" "Indo para o apartamento seguro." "Mas, doutor, Ricardo está mal. Muito mal. Ele falou sobre se juntar a mim." Dr. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. "Helena, talvez seja a hora de considerarmos outras opções." "Que opções?" "Estive conversando com um promotor de confiança. Alguém que pode nos ajudar a expor esses criminosos sem colocar você em risco. Mas precisaríamos da sua colaboração oficial." "E Ricardo ficaria seguro?" "Se conseguirmos prender os responsáveis, sim. Mas é arriscado. Você teria que sair do esconderijo." Helena olhou para trás, na direção do túmulo onde tinha passado os últimos 2 anos chorando em silêncio. Pensou em Ricardo, sozinho naquela casa enorme, definhando de saudade. Pensou na decisão terrível que ele estava considerando. "Doutor, quanto tempo você precisa para organizar essa operação?" "1 semana, talvez 2. Ricardo não tem 2 semanas. Ele vai fazer alguma tolice antes disso." "Helena, preciso aparecer para ele. Preciso dar um jeito de mostrar que estou viva sem revelar onde estou. Isso é muito perigoso. Se eles desconfiarem, mais perigoso é deixar Ricardo acreditar que perdeu a razão de viver." Helena desligou o telefone com uma decisão tomada. Não podia mais ficar escondida enquanto o homem que amava se destruía de saudade. Tinha que encontrar uma maneira de mostrar a Ricardo que estava viva, sem revelar sua localização ou colocá-lo em perigo. Naquela noite, ela elaborou um plano arriscado. Na próxima visita de Ricardo ao cemitério, ela faria algo que mudaria tudo. Algo que o faria entender que nem tudo era o que parecia. Mas o que Helena não sabia era que os homens que a procuravam tinham mais informações do que ela imaginava. E que o próximo encontro no cemitério Jardim da Paz seria muito mais perigoso do que qualquer um poderia prever. O destino estava prestes a forçar uma reunião que poderia salvar o amor deles ou destruir ambos para sempre. Helena mal havia dormido naquela noite. Sentada na pequena cozinha do apartamento onde se escondia, ela repassava mentalmente o plano que poderia salvar Ricardo ou destruí-los para sempre. Na mesa à sua frente, dezenas de documentos espalhados contavam a história real por trás dos 2 anos mais longos de sua vida. "Por que demorei tanto tempo?" ela murmurou para si mesma, olhando as evidências que havia coletado. A resposta era mais assustadora do que imaginara inicialmente. O que começou como uma investigação sobre contratos superfaturados na comunidade onde trabalhava havia se transformado em algo monstruoso.
A rede de corrupção não envolvia apenas 1 ou 2 políticos locais. Era um esquema nacional que movimentava bilhões de reais, com tentáculos que chegavam até ministérios em Brasília. Cada vez que eu pensava ter todas as provas, Helena sussurrou, descobria que a podridão era ainda maior. Dr. Augusto havia explicado a situação algumas semanas antes. Helena, você não imagina o que descobrimos. Esses homens não estão apenas roubando dinheiro público. Eles estão matando quem se opõe a eles. 3 jornalistas, 2 auditores e uma promotora já desapareceram nos últimos anos. Foi por isso que ela havia ficado escondida tanto tempo. A cada mês que passava, descobria novos crimes, novos envolvidos, mais razões para temer pela vida dela e de Ricardo. Mas agora, vendo o marido à beira do desespero total, sabia que precisava agir. Helena pegou uma foto antiga do casal que mantinha escondida na carteira. Era do dia do casamento deles, 23 anos atrás. Ela estava radiante no vestido branco, Ricardo elegante no smoking, os dois sorrindo como se o mundo inteiro lhes pertencesse. Lembra do que você me prometeu naquele dia? Ela sussurrou para a foto, os olhos se enchendo de lágrimas. O flashback veio como uma onda. Helena tinha 25 anos, Ricardo, 28. Estava chovendo no dia do casamento, e todos diziam que era mau sinal. Mas quando eles se encontraram no altar da pequena igreja, a chuva parou como por mágica. Helena Cristina da Silva, Ricardo disse, segurando as mãos dela. Prometo que vou te amar em todos os dias da nossa vida. Nos dias felizes e nos dias tristes, na saúde e na doença, quando você estiver sorrindo e quando estiver chorando. Até que a morte nos separe, o padre perguntou. Nem a morte vai conseguir nos separar, Ricardo respondeu, olhando profundamente nos olhos de Helena. Porque o que a gente sente é maior que tudo. Helena começou a chorar ali mesmo, na frente de todos os convidados. Eu também prometo, ela disse com a voz embargada, que vou te amar para sempre. E se algum dia a vida tentar nos separar, eu vou lutar até o último suspiro para voltar para você. E eu vou esperar você voltar, Ricardo sussurrou. Não importa quanto tempo demorar. Helena limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Estou voltando, meu amor. Hoje mesmo. Eram 2 da tarde quando ela chegou ao cemitério Jardim da Paz. Ricardo sempre visitava o túmulo às 3, então ela teria tempo de se posicionar e planejar a aproximação. Mas quando chegou perto do local onde estava enterrada oficialmente, Helena parou abruptamente. Ricardo já estava lá, mas não estava sozinho. Havia 3 homens com ele, e Helena reconheceu 2 deles imediatamente. Marco Silveira e Joaquim Costa, os capangas do esquema de corrupção. O terceiro era um homem mais velho, bem vestido, que ela nunca havia visto antes. Senhor. Montenegro, o homem mais velho estava dizendo. Entendemos sua dor. Perder uma esposa é uma das coisas mais difíceis que um homem pode enfrentar. Ricardo olhou para eles com desconfiança. Quem são vocês? O que querem comigo? Meu nome é Dr. Ramalho. Sou advogado. E tenho informações sobre sua esposa que podem interessar muito ao senhor. O coração de Helena disparou. Como eles sabiam que Ricardo estaria ali naquele momento? E que informações eram essas? Informações sobre Helena? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Que tipo de informações? Dr. Ramalho deu um sorriso que não chegou aos olhos. Senhor Montenegro, o senhor realmente acredita que sua esposa estava morta? A pergunta caiu como um raio. Ricardo ficou pálido. Como assim? Eu vi o acidente. Vi os destroços. O senhor viu o que quiseram que visse. Sua esposa, senhor Montenegro, pode muito bem estar viva. Ricardo cambaleou, tendo que se apoiar na lápide. Isso é impossível. Helena está aqui. Eu enterrei ela com minhas próprias mãos. Helena tapou a boca para abafar o grito de desespero. Eles estavam usando a dor de Ricardo contra ele, manipulando suas esperanças para conseguir informações. Senhor. Montenegro, Marco Silveira se aproximou. Sua esposa estava investigando certas irregularidades em contratos públicos, informações muito valiosas. Se ela realmente fingiu a própria morte, essas informações podem estar escondidas em algum lugar. Vocês estão loucos, Ricardo disse, mas Helena podia ver na postura dele que uma semente de dúvida havia sido plantada. Helena jamais faria uma coisa dessas comigo. Ah, não faria? Dr. Ramalho tirou um envelope do bolso.
Então explique isso. Ele mostrou para Ricardo uma série de fotos. Helena não conseguia ver exatamente o que eram, mas podia ver o rosto do marido se transformando completamente. Onde conseguiram essas fotos? Ricardo perguntou, a voz saindo como um sussurro. Câmeras de segurança, Sr. Montenegro. Sua esposa foi vista em diferentes locais da cidade. Sempre disfarçada, sempre cuidadosa. Mas nossa investigação é muito eficiente. Helena sentiu o mundo desabar. As fotos eram reais. Eles haviam conseguido flagrá-la em algumas de suas saídas para buscar mais evidências. Como havia sido tão descuidada? Ricardo estava olhando as fotos como se tivesse visto um fantasma. Essa mulher, ela parece com Helena, mas o cabelo é diferente, o rosto. Cirurgia plástica, senhor. Montenegro. Muito bem feita, por sinal. Não, Ricardo balançou a cabeça desesperadamente. Helena jamais faria isso comigo. Jamais me deixaria sofrendo por 2 anos se estivesse viva. Joaquim Costa deu um passo à frente. A não ser que ela tivesse um motivo muito forte, como proteger informações que poderiam prejudicar pessoas muito poderosas. Helena viu Ricardo se sentar pesadamente no chão, ao lado do túmulo. A revelação estava destruindo ele de uma forma que ela jamais imaginara. O que vocês querem? Ricardo perguntou, a voz sem vida. Queremos que o senhor nos ajude a encontrá-la. Dr. Ramalho respondeu. Se ela realmente está viva, ela vai aparecer para o senhor em algum momento. E quando isso acontecer, queremos saber. E se eu me recusar? Marcos Silveira sorriu friamente. Senhor Montenegro, o senhor tem uma empresa muito bem-sucedida. Muitos funcionários dependem do senhor. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com seus negócios, ou com as pessoas que trabalham para o senhor. A ameaça foi clara como cristal. Helena sentiu uma raiva ardente queimar no peito. Eles não apenas haviam destruído sua vida, agora estavam ameaçando Ricardo e os funcionários inocentes da empresa. Pensem bem, Dr. Ramalho continuou. Se sua esposa realmente fingiu a própria morte, ela vai querer falar com o senhor em algum momento. Especialmente agora que descobrimos a farsa. Quando isso acontecer, liguem para este número. Ele entregou um cartão para Ricardo, que o pegou com mãos trêmulas. 24 horas, Sr. Montenegro. É quanto tempo damos para o senhor processar essa informação. Depois disso, esperamos sua total cooperação. Os 3 homens se afastaram, deixando Ricardo sozinho, destroçado, ao lado do túmulo vazio de uma mulher que talvez nunca tivesse estado ali. Helena esperou até eles saírem completamente do cemitério antes de se mover. Precisava falar com Ricardo imediatamente, antes que ele fizesse algo desesperado com aquelas informações. Mas quando se aproximou do local onde o marido estava, viu que ele havia sumido. O túmulo estava vazio, apenas o cartão dos criminosos caído no chão. Helena pegou o cartão e leu o número. Era um celular que ela reconheceu dos documentos de sua investigação. Pertencia a um dos homens mais perigosos do esquema de corrupção. Naquele momento, ela soube que tudo havia mudado. Não era mais sobre proteger as evidências ou esperar o momento certo. Era sobre salvar o homem que amava antes que ele se tornasse uma vítima inocente de uma guerra que ela havia começado. Pegou o celular e discou para Dr. Augusto. Doutor, mudança de planos. Eles sabem que estou viva. E agora Ricardo também suspeita. Helena, isso é muito perigoso. Não importa mais. Se eu não aparecer para Ricardo hoje, eles vão usar ele para me encontrar. E quando me encontrarem, vão matar nós 2. Helena desligou o telefone e olhou uma última vez para o túmulo vazio que havia sido sua prisão emocional por 2 anos. Perdoa-me, Ricardo, ela sussurrou. Mas hoje você vai descobrir que sua esposa está muito mais viva do que nunca. O que ela não sabia era que Ricardo estava naquele exato momento dirigindo para casa, decidido a fazer algo que mudaria o rumo de tudo. E que em poucas horas, o reencontro mais esperado de suas vidas aconteceria da forma mais perigosa possível. Ricardo dirigiu para casa como um homem possuído, as mãos tremendo no volante, a mente um turbilhão de dúvidas e esperanças destruídas. As fotos que os homens haviam mostrado não saíam de sua cabeça. Aquela mulher nas imagens realmente parecia com Helena. Mas como isso era possível? Não pode ser verdade. Ele murmurou para si mesmo, estacionando na garagem da mansão vazia.
Helena jamais faria isso comigo. Mas e se fosse verdade? E se ela realmente estivesse viva todos esses 2 anos? A dor de ter sido enganado seria ainda pior que a dor da perda. Ricardo entrou em casa e foi direto para o quarto do casal. Abriu o armário de Helena, procurando por algo que pudesse contradizer aquela teoria insana. Foi quando viu que algumas roupas estavam fora do lugar. Peças que ele tinha certeza de ter deixado organizadas de uma forma específica. Alguém esteve aqui, ele sussurrou, o coração disparando. Naquele momento, ouviu o som de uma chave na fechadura da porta da frente. Ricardo gelou. Apenas 2 pessoas tinham chave daquela casa. Ele e Helena. Os passos ecoaram pelo corredor, lentos, hesitantes. Ricardo desceu as escadas como se estivesse em um sonho, ou talvez em um pesadelo. Quando chegou à sala de estar, viu uma silhueta feminina parada de costas para ele, na penumbra do fim de tarde. Helena? Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. A mulher se virou lentamente. O cabelo estava diferente, mais curto, loiro. O rosto parecia um pouco mudado também. Mas os olhos... Aqueles olhos, ele reconheceria em qualquer lugar do universo. Oi, meu amor, Helena disse, a voz trêmula de emoção. Sou eu. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois explodiu em uma mistura de alívio e fúria que o surpreendeu. Como você pôde? Ele gritou, as lágrimas jorrando pelo rosto. Como você pôde me fazer passar por isso? 2 anos, Helena. 2 anos de inferno. Helena deu um passo em direção a ele, mas Ricardo recuou como se ela fosse um fantasma. Ricardo, por favor, me deixa explicar. Explicar? Ele riu amargamente. Explicar como você me deixou chorar no seu túmulo toda semana? Explicar como você me viu entrar em depressão e não fez nada? Eu fiz para te proteger, Helena gritou, finalmente perdendo o controle. Eu fiz para salvar sua vida, para salvar minha vida, destruindo ela. Helena respirou fundo, tentando se acalmar. Ricardo, senta. Por favor, o que eu tenho para te contar vai explicar tudo. Não quero sentar. Quero entender como a mulher que eu amava mais que minha própria vida foi capaz de me enganar dessa forma. As palavras saíram como punhaladas, e Helena sentiu cada uma delas. Ricardo, eu nunca parei de te amar, nem por um segundo. Tudo o que fiz foi por amor. Que amor é esse que constrói uma mentira em cima de outra? Helena se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Lembra da nossa lua de mel em Gramado? Daquele hotel pequeno onde ficamos presos por causa da chuva? Ricardo parou de gritar, confuso com a mudança de assunto. O que isso tem a ver? Responde. Você lembra? Claro que lembro. O flashback os envolveu como uma onda morna. Estavam no quarto do hotel, olhando a chuva pela janela, abraçados na cama. Helena tinha a cabeça apoiada no peito de Ricardo, ouvindo o coração dele bater. Ricardo, ela havia dito naquela tarde distante. Me promete uma coisa? Qualquer coisa, meu amor. Se algum dia eu precisar tomar uma decisão muito difícil para te proteger, você vai confiar em mim? Ricardo riu, beijando os cabelos dela. Que pergunta estranha é essa? Promete? Helena, eu confiaria minha vida em você. Sempre. Mesmo que pareça que eu te abandonei, você jamais me abandonaria. E mesmo se abandonasse, eu esperaria você voltar para mim. Helena estava chorando quando o flashback terminou. Eu não te abandonei, Ricardo. Eu nunca te abandonei. Eu só me afastei para poder voltar. Voltar de onde, Helena? Do que você estava fugindo? Helena pegou uma pasta que estava em sua bolsa. Disso, ela disse, mostrando centenas de documentos. De uma descoberta que colocava nossas vidas em perigo. Ricardo pegou alguns papéis, tentando entender. Eram contratos, notas fiscais, e-mails impressos. O que é tudo isso? Corrupção, Ricardo. Um esquema gigantesco que movimenta bilhões de reais. E eu descobri tudo por acaso. Quando? Há 3 anos, trabalhando no projeto social. Comecei a notar irregularidades nos contratos de merenda escolar, medicamentos, material de construção, tudo superfaturado, tudo direcionado para as mesmas empresas. Ricardo se sentou pesadamente no sofá. E você investigou sozinha? No começo, sim.
Até que descobri que 3 pessoas que tentaram denunciar o esquema desapareceram misteriosamente. Desapareceram? Mortas, Ricardo. Assassinadas para proteger esse esquema. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Helena, por que você não me contou? Por que não fomos juntos à polícia? Helena sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Porque descobri que alguns policiais também estavam envolvidos. E porque eles começaram a me ameaçar. Te ameaçar como? Ligações anônimas. Carros me seguindo. Fotos da nossa casa sendo enviadas para o meu celular. Ricardo a olhou com horror crescente. E você decidiu fingir sua própria partida? Dr. Augusto me ajudou. Ele também estava sendo ameaçado por tentar denunciar irregularidades no hospital onde trabalha. Augusto sabia que você estava viva. Ele organizou tudo. O carro, o acidente falso, os documentos. Tudo para me dar tempo de conseguir provas suficientes para derrubar o esquema inteiro. Ricardo se levantou abruptamente. 2 anos, Helena. Você precisava de 2 anos para isso? A cada mês que passava, descobria que o esquema era maior do que imaginava. Envolvia deputados, senadores, empresários de todo o país. E eu? Eu não importava? Meu sofrimento não importava? Helena se levantou também, desesperada. Você importava mais que tudo, por isso tomei essa decisão terrível. Mentira. Não é mentira. Eu ia ao cemitério toda semana, te via chorando, te via destruído. Morria um pouco a cada lágrima sua. Ricardo parou, processando a informação. Você me via no cemitério? Toda quarta-feira, escondida atrás das árvores, chorando junto com você. A revelação mudou algo no rosto de Ricardo. Você estava lá, todo esse tempo. Queria tanto correr para você, Ricardo. Tantas vezes quase desisti de tudo só para te abraçar de novo. Por que não fez isso? Porque eles estavam procurando por mim. E hoje descobri que sabem que estou viva. Ricardo ficou pálido. Os homens no cemitério, você falou com eles? Eles me mostraram suas fotos. Disseram que você estava viva e me ameaçaram. Helena sentiu o sangue gelar. Te ameaçaram? Disseram que se eu não ajudar a encontrar você, vão prejudicar minha empresa e meus funcionários. Meu Deus, Helena sussurrou. Era exatamente isso que eu queria evitar. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela e ficou tenso. É o número que eles me deram. Não atenda. Ricardo olhou para Helena, então para o telefone. E se eles cumprirem as ameaças? Ricardo, essas pessoas matam quem fica no caminho delas. O telefone parou de tocar, mas quase imediatamente começou a tocar novamente. Eles sabem que você está aqui. Helena sussurrou, olhando pelas janelas. Devem estar nos vigiando. Então por que você veio? Por que se arriscou? Helena o olhou nos olhos pela primeira vez desde que chegou. Porque você ia fazer uma tolice. Porque você falou em se juntar a mim. E porque o telefone tocou pela 3ª vez. Por que o quê? Ricardo perguntou. Porque eu prefiro morrer aqui com você do que viver escondida sabendo que perdi você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. 2 anos de dor, mentiras, saudade e amor reprimido condensados em uma frase. O telefone parou de tocar, mas dessa vez não recomeçou. Em vez disso, ouviram o som de carros parando na frente da casa. Helena correu até a janela e espiou pelas cortinas. 3 carros pretos, vários homens descendo. Eles vieram. Ela sussurrou, o terror estampado no rosto. Ricardo, eles vieram buscar a gente. Ricardo olhou para a mulher que amava, finalmente entendendo que tudo o que ela havia feito foi para protegê-lo. E que agora, talvez fosse tarde demais para ambos. Helena, ele disse pegando a mão dela pela primeira vez em 2 anos. Qualquer coisa que aconteça, eu te amo. Nunca parei de te amar. Eu também te amo, ela respondeu, apertando a mão dele. E agora vamos lutar juntos. O som de passos se aproximando da porta ecoou pela casa silenciosa, e ambos souberam que a guerra que Helena tentara evitar havia finalmente chegado até eles. A batida na porta ecoou pela casa como um tiro. Ricardo e Helena se entreolharam, os dois sabendo que aquele momento determinaria se viveriam ou se partiriam juntos. Senhor Montenegro,
A voz de Dr. Ramalho atravessou a porta de madeira maciça. Sabemos que sua esposa está aí dentro. Facilite as coisas para todos nós. Helena apertou a mão de Ricardo. Existe uma saída pelos fundos. Você pode correr. Não vou te abandonar de novo. Ricardo respondeu firme. Nunca mais. Ricardo, eles vieram para me levar. Você não tem nada a ver com isso. Tenho tudo a ver. Sou seu marido. A batida se repetiu, mais forte dessa vez. 30 segundos, e senhor. Montenegro, ou arrombamos a porta. Ricardo olhou para Helena, uma decisão se formando em seus olhos. Confie em mim desta vez. Antes que ela pudesse protestar, Ricardo abriu a porta. 6 homens estavam do lado de fora. Dr. Ramalho, Marco Silveira, Joaquim Costa e 3 outros que Helena não reconhecia. Senhor Montenegro, Dr. Ramalho sorriu friamente. Que bom que decidiu colaborar. Entrem, Ricardo disse, dando espaço para eles passarem. Vamos resolver isso como pessoas civilizadas. Helena o olhou como se ele tivesse ficado louco. Ricardo, o que você está fazendo? Exatamente o que eles querem, ele respondeu. Uma conversa. Os homens se espalharam pela sala de estar, claramente preparados para qualquer tentativa de fuga. Doutor. Ramalho se sentou na poltrona favorita de Ricardo, como se fosse o dono da casa. Senhora Montenegro, ele disse olhando Helena com interesse. Ou deveria dizer senhora Silva, já que oficialmente a senhora morreu há 2 anos. Diga logo o que querem. Helena respondeu, tentando soar corajosa. Queremos os documentos, é claro. Todas as evidências que a senhora coletou durante esses anos de investigação. Que evidências? Helena fingiu não entender. Marco Silveira se aproximou dela ameaçadoramente. Não tente se fazer de inocente. Sabemos que você fotografou contratos, gravou conversas, copiou arquivos. E se eu tiver feito isso? Dr. Ramalho se levantou da poltrona. Então a senhora vai nos entregar tudo, e depois vai desaparecer definitivamente. Desta vez, sem volta. A ameaça ficou clara no ar. Ricardo deu um passo à frente, colocando-se entre Helena e os homens. Escutem bem, ele disse, a voz saindo mais firme que esperava. Minha esposa não vai entregar nada para vocês. Ah, não? Dr. Ramalho sorriu. E o que o senhor pretende fazer para impedir? Isso, Ricardo disse, tirando o celular do bolso. Na tela estava uma chamada ativa. Vocês estão sendo gravados há 5 minutos. Cada ameaça, cada palavra, tudo está sendo transmitido ao vivo para um escritório de advocacia em Brasília. O rosto de Dr. Ramalho mudou completamente. Desligue isso. Agora. Não posso. É transmissão automática. E o advogado do outro lado já deve ter chamado a Polícia Federal. Helena olhou para Ricardo com espanto e admiração. Quando ele havia planejado aquilo? Marco Silveira sacou uma arma, mas Joaquim Costa o deteve. Calma, vamos com inteligência. Dr. Ramalho respirou fundo, tentando recuperar o controle. Senhor Montenegro, o senhor não sabe com quem está mexendo. Sei sim, Ricardo respondeu. Com criminosos que roubam dinheiro destinado a hospitais infantis, escolas públicas, merenda escolar, gente que tira comida da boca de crianças. Como o senhor sabe disso? Helena se aproximou de Ricardo. Porque eu contei para ele, tudo. Então agora vocês dois sabem demais, Dr. Ramalho disse friamente. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Ele atendeu no viva voz. Ricardo! Uma voz feminina ecoou pela sala. Aqui é a doutora Patrícia Mendes, da Polícia Federal. Recebemos sua transmissão. Equipes estão a caminho. Doutor. Ramalho e seus homens se entreolharam nervosamente. A situação havia saído do controle deles. Quanto tempo até chegarem? Ricardo perguntou. 3 minutos. Marco Silveira não conseguiu se conter. 3 minutos é tempo suficiente para resolver tudo. Marco, Dr. Ramalho o repreendeu. Não seja estúpido. Mas Marco já estava fora de controle. Não, esses dois vão destruir tudo o que construímos. Ele apontou a arma para Helena. Onde estão os documentos? Helena levantou o queixo desafiadoramente. Mesmo que eu soubesse, jamais diria para você. Ah, não? Marco sorriu maldosamente. E se eu apontar para seu marido? Ele virou a arma para Ricardo. Helena gelou. Não, ela sussurrou. Por favor. Então diga onde estão os arquivos.
Helena olhou para Ricardo, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Ele estava tentando dizer para ela não ceder. Os documentos, ela disse devagar, estão... O som de sirenes ao longe interrompeu a frase. Dr. Ramalho olhou pela janela e viu luzes piscando se aproximando. Chegaram cedo, ele murmurou. Marco Silveira entrou em pânico. Não vamos conseguir sair. Calma. Dr. Ramalho tentou controlá-lo. Ainda podemos negociar. Negociar? Ricardo riu amargamente. Com quem? Vocês acabaram de confessar crimes graves em uma transmissão ao vivo. A realidade da situação atingiu todos os criminosos ao mesmo tempo. Estavam cercados, gravados, sem saída. Dr. Ramalho tirou um revólver do paletó. Se vamos cair, não vamos cair sozinhos. Helena se colocou na frente de Ricardo. Se querem atirar em alguém, atirem em mim. Foi tudo ideia minha mesmo. Helena, não! Ricardo gritou, puxando-a para trás dele. Se querem atirar, atirem em mim. Que romântico! Dr. Ramalho zombou. Disputa para ver quem vai partir primeiro. As sirenes estavam cada vez mais próximas. O som de carros freando na frente da casa ecoou pela sala. Polícia Federal! Uma voz gritou do lado de fora. Casa cercada! Saiam com as mãos para cima! Doutor. Ramalho olhou ao redor, calculando as opções. Não havia saída pelos fundos. A polícia certamente havia cercado toda a propriedade. Senhora Montenegro, ele disse, baixando ligeiramente a arma. Última chance. Os documentos em troca das vidas de vocês. Helena olhou nos olhos de Ricardo. Neles viu todo o amor que haviam compartilhado. Todas as promessas feitas. Todos os sonhos que ainda queriam realizar juntos. Doutor. Ramalho, ela disse calmamente. Existe uma coisa que você não entendeu em todo esse tempo. O quê? Os documentos nunca estiveram comigo. O silêncio foi absoluto. Como assim? Ricardo sorriu pela primeira vez. Os documentos estão com a Polícia Federal há uma semana. A revelação caiu como bomba. Dr. Ramalho ficou pálido. Impossível. Doutor, Augusto entregou tudo para as autoridades quando descobriu que vocês sabiam que Helena estava viva. Ricardo continuou. Vocês vieram aqui por nada. Marco Silveira explodiu. Então por que não nos prenderam antes? Porque queriam vocês confessando na frente de testemunhas, Helena respondeu. Queriam a certeza de que não haveria como negar os crimes. Joaquim Costa deixou cair a arma que segurava. Nós caímos numa armadilha. Exato. Uma voz disse da porta de entrada. Era a doutora Patrícia Mendes, agora pessoalmente, acompanhada de uma dúzia de agentes federais. E foi uma armadilha perfeita. Dr. Ramalho ainda mantinha a arma apontada para o casal. Se é assim, pelo menos vou levar vocês comigo. Não vai não, doutora Patrícia disse calmamente. Porque seu revólver está descarregado. Doutor. Ramalho olhou para a arma confuso. Apertou o gatilho. Clique. Vazio. Como? Doutor Augusto nos contou que você sempre carrega a mesma arma. Trocamos as balas por balas de festim ontem à noite quando você estava dormindo. A operação havia sido planejada nos mínimos detalhes. Todos os criminosos estavam desarmados sem saber. Todos no chão, mãos na cabeça! Os agentes gritaram, avançando para prender o grupo. Em questão de minutos, Dr. Ramalho, Marco Silveira, Joaquim Costa e os outros estavam algemados e sendo levados para as viaturas. Ricardo e Helena ficaram abraçados no meio da sala, ainda processando que tudo havia terminado. Como você sabia que ia dar certo? Helena perguntou, tremendo de alívio. Não sabia, Ricardo admitiu. Só sabia que não ia te perder de novo. Doutora Patrícia se aproximou do casal. Senhor e senhora, Montenegro, vocês foram muito corajosos. Graças ao trabalho de vocês, desmantelamos a maior rede de corrupção da década. E agora? Helena perguntou. Estamos realmente seguros? Completamente. Com as confissões de hoje e os documentos que já tínhamos, esses homens vão passar muitos anos na prisão. Ricardo olhou para Helena, finalmente permitindo-se acreditar que o pesadelo havia acabado. Significa que posso voltar a ser Helena oficialmente. Ela sorriu através das lágrimas. Significa que posso voltar para casa. Para você. O abraço que se seguiu foi carregado de 2 anos de saudade, medo, amor reprimido
e finalmente esperança de recomeço. Mas quando se separaram, Helena viu algo nos olhos de Ricardo que a preocupou. O que foi? Helena, ele disse devagar. Esses 2 anos mudaram a gente. Como vamos reconstruir tudo o que perdemos? A pergunta ficou suspensa no ar, e Helena percebeu que vencer os criminosos havia sido apenas o primeiro passo. Agora vinha o desafio mais difícil: reconquistar o coração do homem que ela havia ferido para proteger. A manhã seguinte chegou com um silêncio pesado na mansão Montenegro. Helena havia dormido no quarto de hóspedes, respeitando o espaço que Ricardo precisava para processar tudo. Ele passou a noite em claro na sala, olhando pela janela, tentando reconciliar a mulher que amava com a pessoa que havia orquestrado a mentira mais dolorosa de sua vida. Ricardo! A voz suave de Helena o tirou dos pensamentos. Posso entrar? Ela estava na porta da sala, vestindo uma das roupas antigas que havia deixado para trás. Parecia simultaneamente a Helena de sempre e uma completa estranha. Claro, ele respondeu sem olhar para ela. Ainda é sua casa. Helena sentiu a frieza nas palavras como uma facada. Ricardo, podemos conversar? Sobre o quê? Sobre como você é a heroína por salvar o país da corrupção? Sobre como eu deveria te agradecer por me proteger? Sobre como você está se sentindo? Ela disse, sentando-se na poltrona em frente ao sofá onde ele estava. Ricardo finalmente a olhou. Como estou me sentindo? Confuso, raivoso, aliviado, destruído. Tudo ao mesmo tempo. Ricardo, você tem ideia do que foi para mim descobrir que minha esposa estava viva assistindo eu chorar no túmulo dela? Que cada lágrima que derramei foi assistida por você escondida atrás de uma árvore? Helena baixou os olhos. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Foi, mesmo, mais difícil que me deixar acreditar que havia perdido a razão de viver? Eu fiz para te proteger. Ricardo se levantou abruptamente. Para de usar essa desculpa. Você fez uma escolha, Helena. Escolheu confiar mais em estranhos do que em mim. Não foi isso. Foi sim. Você confiou no Dr. Augusto, na Polícia Federal, em toda uma operação complexa, mas não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade. As palavras ecoaram pela sala como tiros. Helena sentiu cada uma delas, mas sabia que Ricardo tinha razão. Você está certo, ela sussurrou. Eu tive medo. Medo de quê? De mim? Medo de que você fizesse exatamente o que está fazendo agora, que me olhasse como está olhando. Ricardo parou de andar pela sala. Como assim? Com raiva, com decepção, como se eu fosse uma estranha. Helena, você fingiu sua própria partida. Durante 2 anos. Como você esperava que eu reagisse? Naquele momento, a campainha tocou. Ricardo foi até a janela e viu Carlos, seu irmão, parado na porta com uma expressão preocupada. É o Carlos, ele disse para Helena. Melhor você ficar aqui. Por quê? Porque ele chorou tanto quanto eu no seu funeral. E não sei como ele vai reagir vendo você viva. Ricardo abriu a porta para o irmão, que entrou falando antes mesmo de cumprimentar. Ricardo, vi as notícias sobre a operação da Polícia Federal. Disseram que prenderam uma quadrilha na nossa região e que... Carlos parou no meio da frase quando viu Helena na sala. O rosto dele passou por todas as emoções possíveis. Choque, confusão, alegria, raiva. Helena, ele murmurou, como se estivesse vendo um fantasma. Oi, Carlos, ela disse timidamente. Carlos olhou para Ricardo, depois para Helena, depois para Ricardo novamente. Alguém pode me explicar que diabos está acontecendo aqui? Senta, Ricardo disse. É uma história longa. Nos 15 minutos seguintes, Ricardo contou para Carlos toda a verdade. O irmão ouvia em silêncio, o rosto ficando mais sério a cada revelação. Quando Ricardo terminou, Carlos se levantou e caminhou até Helena. Por um momento, ela pensou que ele fosse abraçá-la. Em vez disso, ele apenas balançou a cabeça. Helena, ele disse com voz controlada, você tem noção do que fez com a minha família? Carlos, Não, deixa eu falar. Ele se virou para Ricardo. Meu irmão entrou em depressão. Parou de comer direito, parou de trabalhar, quase vendeu a empresa. A empresa? Helena olhou para Ricardo com horror. Você ia vender a Montenegro Construções? Para que eu ia querer uma empresa sem você para dividir as decisões? Ricardo respondeu amargamente. Carlos continuou.
Eu passei 2 anos tentando convencer meu irmão a procurar ajuda psicológica. Ele emagreceu 15 quilos, Helena. 15 quilos de tristeza. Helena estava chorando agora. Carlos, eu sinto muito. E os funcionários? Carlos não parou. 120 famílias que dependem da empresa quase ficaram desempregadas porque o chefe estava devastado. Os funcionários? Helena murmurou. Ricardo disse. Lembra de Dona Maria da limpeza? Do seu Joaquim da segurança? Do Pedrinho do almoxarifado? Eles quase perderam o emprego por causa da sua proteção. Helena se levantou, desesperada. Para! Por favor, eu sei que errei. Sei que machuquei todo mundo. Machucou? Carlos riu amargamente. Helena, você destruiu. Meu irmão não é mais o mesmo homem. Carlos, chega! Ricardo interveio. Ela entendeu. Entendeu? Ricardo, você tem certeza? Porque ela pode ter salvado o país da corrupção, mas destruiu nossa família no processo. Helena não conseguia parar de chorar. Eu não sabia que tinha sido tão grave assim. Como não sabia? Carlos explodiu. Você ia no cemitério. Via meu irmão destruído. Eu achei que ele ia superar 23 anos de casamento, superar o amor da vida dele. Ricardo se colocou entre Carlos e Helena. Chega, Carlos. Ela já entendeu que errou. Errou? Carlos olhou para o irmão com incredulidade. Ricardo, ela não apenas errou, ela tomou uma decisão consciente de te enganar por 2 anos. E eu tomei a decisão consciente de perdoá-la. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos olhou para Ricardo como se não o reconhecesse. Perdoar? Assim? De um dia para o outro? Ricardo hesitou. Não é de um dia para o outro. É sim. Ontem você estava planejando se juntar a ela. Hoje ela reaparece como mágica e está tudo bem? Não está tudo bem, Helena sussurrou. Nada está bem. Carlos se virou para ela. Pelo menos você reconhece. Carlos, Helena olhou para ele com determinação. Posso te contar uma coisa que ninguém sabe? Nem mesmo o Ricardo? Os 2 irmãos olharam para ela com curiosidade. Quando eu fingi minha partida, Helena começou, a voz tremendo. Eu estava esperando um bebê. O silêncio foi absoluto. Ricardo ficou branco como papel. O quê? Ele sussurrou. 2 meses de gestação. Descobri 1 semana antes do acidente falso. Helena. Ricardo mal conseguia falar. Você estava grávida? Estava. E perdi o bebê 3 semanas depois, por causa do estresse e da tensão de viver escondida. Carlos se sentou pesadamente no sofá. Ricardo ficou parado no meio da sala, processando a informação. Por isso demorei tanto para voltar. Helena continuou chorando. Não era só o medo dos criminosos, era a culpa de ter perdido nosso filho por causa da minha decisão. Nosso filho! Ricardo repetiu mecanicamente. Eu ia contar para você no dia seguinte ao acidente. Tinha comprado até um sapatinho pequeno para dar de surpresa. Ricardo se aproximou dela devagar. Onde está o sapatinho? Helena tirou uma pequena caixa da bolsa. Dentro havia um minúsculo sapatinho azul de bebê com um bilhete. Para o papai mais incrível do mundo. Ricardo pegou o sapatinho com mãos trêmulas. Carlos estava chorando em silêncio no sofá. Helena, Ricardo sussurrou. Por que não me contou isso ontem? Porque já tinha te machucado o suficiente. Não queria jogar mais uma culpa nas suas costas. Mas não é culpa minha. É sim. Se eu tivesse confiado em você desde o começo, nosso bebê estaria aqui conosco agora. A revelação mudou completamente o clima da sala. Carlos se levantou e abraçou Helena pela primeira vez. Desculpa, ele murmurou. Não sabia que você tinha passado por isso sozinha. Não desculpa nada, Helena respondeu. Você estava certo em tudo que falou. Ricardo ainda estava segurando o sapatinho, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você aguentou isso sozinha? Não aguentei. Por isso demorei tanto para voltar. Precisava encontrar forças para enfrentar tudo que tinha perdido. Ricardo a olhou nos olhos pela primeira vez desde a noite anterior. Helena, a gente perdeu mais do que tempo. A gente perdeu nosso filho. Eu sei. E essa é uma dor que vou carregar para o resto da vida. Ricardo se aproximou mais. Não sozinha. Vamos carregar juntos. Como? Como você consegue me perdoar depois de tudo isso?
Ricardo segurou o rosto dela com as duas mãos. Porque agora entendo que você sofreu tanto quanto eu. Talvez até mais. Isso não apaga o que eu fiz com você. Não apaga, mas explica. E me faz entender que a mulher que eu amo ainda está aqui, debaixo de toda essa dor. Helena se jogou nos braços dele. E dessa vez Ricardo a recebeu completamente. Eles ficaram abraçados por longos minutos, chorando juntos todas as perdas dos últimos 2 anos. Mas quando se separaram, Helena viu algo diferente nos olhos dele. Amor, sim. Perdão, talvez. Mas também uma marca, uma cicatriz que ela havia deixado e que talvez nunca mais desaparecesse completamente. Ricardo, ela sussurrou, como vamos reconstruir tudo isso? Como voltamos a ser nós? Ele olhou para ela com uma honestidade dolorosa. Não sei se voltamos, Helena. Talvez tenhamos que aprender a ser pessoas diferentes, pessoas que conhecem a dor que o amor pode causar. A resposta ficou suspensa no ar como uma promessa incerta, e Helena percebeu que reconquistar o coração de Ricardo seria uma jornada muito mais longa e dolorosa do que ela havia imaginado. 6 meses haviam se passado desde aquele dia que mudou tudo para sempre. A primavera chegara à cidade trazendo consigo novos começos, e na Montenegro Construções o ambiente era completamente diferente do que fora nos anos de luto. Ricardo estava em seu escritório quando Helena entrou carregando 2 xícaras de café. Ela havia voltado a trabalhar na empresa, mas dessa vez como consultora de projetos sociais, garantindo que todos os contratos fossem transparentes e éticos. Como foi a reunião com os investidores? Helena perguntou, entregando o café para ele. Boa. Eles ficaram impressionados com nosso novo projeto. Ricardo sorriu. 500 casas populares com total transparência nos contratos. E os funcionários? Ricardo olhou pela janela do escritório, observando o movimento no pátio da empresa. Quer ir comigo falar com eles? Hoje é o dia. Helena assentiu. Eles haviam decidido que era hora de contar toda a verdade para os 120 funcionários da Montenegro Construções. Pessoas que quase perderam seus empregos por causa das decisões que ela havia tomado. No salão principal da empresa, todos estavam reunidos. Dona Maria, a senhora da limpeza que trabalhava ali há 15 anos. Seu Joaquim, o porteiro que conhecia Ricardo desde menino. Pedrinho do almoxarifado, que havia chorado no funeral de Helena como se ela fosse família. Pessoal, Ricardo começou, a voz firme, mas emocionada. Vocês sabem que os últimos 2 anos foram muito difíceis para a nossa empresa. Murmúrios baixos ecoaram pelo salão. Todo mundo lembrava como Ricardo havia ficado depois de perder a esposa. Hoje, Ricardo continuou, Helena e eu queremos contar para vocês toda a verdade sobre o que aconteceu. Helena deu um passo à frente. Boa tarde, pessoal. O silêncio foi absoluto. Muitos funcionários estavam vendo Helena pela primeira vez desde sua ressurreição oficial. Alguns choravam de emoção, outros ainda estavam processando a situação. Sei que meu retorno causou confusão e questionamentos, Helena disse, a voz carregada de sinceridade. E vocês merecem saber por que desapareci da vida de vocês por tanto tempo. Durante os próximos 20 minutos, Helena contou tudo. A investigação sobre corrupção, as ameaças, a decisão desesperada de fingir sua partida, os 2 anos escondida. Ela não omitiu nenhum detalhe, nem mesmo as consequências que suas escolhas tiveram na vida de cada pessoa ali presente. Eu quase destruí a empresa que vocês construíram junto com a gente, ela disse, as lágrimas escorrendo livremente. Quase tirei o emprego de 120 famílias porque achei que estava protegendo uma pessoa. Dona Maria se levantou da cadeira. Dona Helena, ela disse com sua voz doce de avó, a senhora fez o que achava certo no momento. Fiz, Dona Maria, mas errei muito. Erramos todos, filha. O importante é aprender com os erros. Pedrinho também se manifestou. Dona Helena, a gente entende que a senhora estava tentando proteger o patrão. O amor faz a gente fazer coisas loucas às vezes. As palavras simples dos funcionários tocaram Helena mais profundamente que qualquer discurso elaborado. Estas eram pessoas reais, que dependiam daqueles empregos para sustentar suas famílias. Por isso, Ricardo disse, retomando a palavra, decidimos criar um fundo de segurança para todos vocês. Se algum dia a empresa passar por dificuldades novamente,
Todos terão garantia de salário por um ano inteiro. E mais, Helena completou, estamos criando um plano de participação nos lucros, porque vocês são mais que funcionários. Vocês são família. O salão explodiu em aplausos. Dona Maria se aproximou de Helena e a abraçou forte. Bem-vinda de volta, minha filha. Ela sussurrou. Sentimos muito sua falta. Depois da reunião, Ricardo e Helena caminharam até o pequeno jardim nos fundos da empresa. Era um local que ela havia criado anos atrás, com um banco sob uma árvore onde costumavam se sentar para conversar sobre os projetos. Como você se sente? Ricardo perguntou, sentando ao lado dela no banco. Aliviada, assustada, grata. Helena respondeu honestamente. E você? Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, observando as flores que Helena havia plantado e que continuaram crescendo mesmo em sua ausência. Sabe o que aprendi nestes 6 meses? Ele disse finalmente. O quê? Que o amor verdadeiro não é sobre nunca machucar a pessoa que você ama. É sobre como vocês se curam juntos depois da ferida. Helena olhou para ele com surpresa. Ricardo, você me machucou, Helena, mais profundamente do que qualquer dor física poderia machucar, mas também me mostrou do que nosso amor é capaz. Como assim? Você arriscou sua vida para me proteger. Eu arriscaria minha vida para te perdoar. Nós dois somos capazes de sacrifícios enormes um pelo outro. Helena pegou a mão dele. Mas como sabemos que não vamos nos machucar de novo? Ricardo sorriu. Um sorriso diferente, mais maduro. Não sabemos. Talvez nos machucemos de outras formas. Mas agora sabemos que nosso amor é forte o suficiente para sobreviver até mesmo às nossas piores decisões. Naquele momento, Helena tirou uma pequena caixa da bolsa. Tenho algo para você. Ricardo abriu a caixa e encontrou 2 alianças novas. Diferentes das que haviam usado durante o casamento, mas igualmente bonitas. Por quê? Ele perguntou. Porque as antigas representam quem éramos antes. Estas representam quem nos tornamos depois de tudo que passamos. Ricardo pegou uma das alianças e leu a inscrição. Amor que renasce. Helena, ele disse emocionado, você quer se casar comigo de novo? Quero me casar com o homem que você se tornou. O homem que aprendeu a perdoar o imperdoável. E eu quero me casar com a mulher corajosa o suficiente para sacrificar tudo por amor. E humilde o suficiente para pedir perdão. Eles trocaram as alianças ali mesmo, no jardim da empresa, com apenas as flores como testemunhas. Não precisavam de festa, de convidados, de celebração pública. Precisavam apenas um do outro e da promessa de que, dali em diante, enfrentariam tudo juntos. Ricardo, Helena sussurrou, obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigado você por me ensinar que segunda chance não é sobre esquecer o passado. É sobre construir um futuro melhor com as lições que o passado nos deu. 6 meses depois daquele momento no jardim, Ricardo e Helena estavam no cemitério Jardim da Paz mais uma vez. Mas desta vez não eram apenas 2 visitantes separados pela dor. Eram um casal unido, carregando flores para um túmulo que agora tinha uma função diferente. Não é estranho? Helena comentou, arrumando as rosas no túmulo que um dia foi oficialmente dela. Visitar meu próprio túmulo. Não é seu túmulo, Ricardo disse suavemente. É o túmulo da mulher que você era antes. A mulher que tinha medo de confiar completamente. E o que está enterrado aqui? Nossos erros, nossas dores desnecessárias, o tempo que perdemos por orgulho e medo. Helena leu a lápide que haviam mandado trocar. Aqui jazem os medos que quase destruíram o amor verdadeiro. Agora, quando vier aqui, Ricardo explicou, não vou mais chorar pelo que perdi. Vou agradecer pelo que encontrei. Eles caminharam de mãos dadas de volta ao carro, deixando para trás não apenas um túmulo, mas uma versão de si mesmos que não existia mais. Ricardo, Helena disse quando chegaram em casa, existe uma pergunta que nunca te fiz. Qual? Se você soubesse de tudo desde o começo, se eu tivesse contado sobre as ameaças, sobre os documentos, sobre tudo, você teria deixado eu ir embora para me proteger? Ricardo parou na porta de casa e olhou profundamente nos olhos dela. Não. Teria insistido para enfrentarmos tudo juntos como fizemos no final. Mesmo sabendo que podíamos nos machucar? Helena, amor verdadeiro não é sobre evitar as tempestades. É sobre dançar na chuva e saber que,
Não importa o que aconteça, vocês vão estar abraçados quando o sol voltar a brilhar. Eles entraram em casa sabendo que haviam aprendido a lição mais valiosa que duas pessoas podem aprender juntas: que o amor real não é perfeito, mas é resiliente. Que perdão não é esquecer, mas escolher construir algo novo em cima das ruínas do que foi quebrado. E que às vezes, a maior prova de amor não é nunca partir, mas saber como voltar.